O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. E o vídeo de hoje é sobre o BBIG11, o BBIG, relatório gerencial referente a março, e vamos dar uma olhada nesse relatório. Que ele fala que nós vamos encontrar nesse relatório desempenho financeiro, novos ativos, perspectiva, além de comparação da carteira, comentário do gestor e muito mais. Ele tem um patrimônio líquido de 945 milhões, quase 1 bi. O fundo tem pouco mais de um ano. Ele foi fundado em abril de 2024 e tem a taxa de administração de 0,80% ao ano. Número de cotistas, 29 mil cotistas. E não tem taxa de performance. Ele é consultor Iguatemi, ajuda eles na escolha dos ativos que vão comprar. Aqui vamos para os highlights. Ele distribuiu em março 8 centavos por cota, dando dividend yield de 1,14. Aqui ele fala que o Shopping Rio Sul, principal ativo do portfólio, registrou um crescimento de 17,4% nas vendas em relação ao mesmo mês do ano anterior. Aqui ele fala um pouquinho da estratégia, renda, capturando a geração de receitas de shopping de elevado padrão. Aqui é a famosa DRE dele, referente a março. Ele teve 11 milhões com receitas, sendo delas 4,2 com receitas imobiliárias, 7,4 com renda fixa, ou seja, ele teve com despesa 539 mil, sendo desses 233 mil com taxa de administração e gestão, 105 mil com taxa de consultoria, 99 mil taxa de controladoria e escrituração e 102 mil em outras despesas. O líquido, um resultado de 11 centavos por cota, e ele distribuiu 7.930.000 ou 8 centavos por cota, como já vimos lá em cima. Que ele fala que em março recebemos 4.289.000 de receitas do Shopping Rio Sul. Que ele dá um histórico de dividendos. Desde outubro de 2024 ele vem distribuindo no mínimo 8 centavos por cota. E aqui a negociação no mercado secundário. Que é a carteira dos ativos, que ele fala que aos poucos estamos reduzindo nossa carteira de CRIs. Vamos ver ali embaixo no confuso comunicado dele da alavancagem, o motivo de ele estar diminuindo as carteiras de CRI dele. No momento o ativo dele está, o portfólio dele está 67% do shopping center, 23% em títulos públicos e 10% em CRI. Aqui é o portfólio dele, por enquanto único, nesse relatório. Acredito que a partir do próximo relatório já vai entrar os outros dois shoppings que ele comprou. O Rio Sul, podemos ver aqui. Aqui ele dá mais detalhes. E aqui são as fotos do Rio Sul. Aqui eles falam sobre as vendas do Shopping Rio Sul. Que ele fala que em modos ele teve uma variação de 41% positivo de 2024 para 2025. Todos os números daqui é referente, é uma estimativa é uma comparação de 2024 para 2025. Com artigo para lar ele teve 35% de aumento, alimentação 13%, calçados 21%, serviços 1%, joalheria 20%, saúde e beleza 23%, entretenimento 28% e outros 30%, dando um total de aumento das vendas de 27%. Ele tem um valor de ABL por metro quadrado de R$ 51,97. O NOI foi 0,40% de aumento. E a margem do NOI dele caiu, menos 4,8 pp. Aqui é os comentários do gestor, que ele fala sobre dividendo. Diante da iminência do pagamento da primeira parcela da aquisição dos shoppings Pátio Paulista e Pátio Higienópolis, efetuamos a venda de 258 milhões de CRIs no início do próximo mês. Venderemos o residual. Ou seja, em março ele vendeu 258 milhões de CRIs. E agora em abril ele vendeu o residual que tinha. Aqui ele fala da vacância. A vacância do Shopping Rio Sul fechou o mês de fevereiro em 1,9%. Levemente maior do que a registrada em fevereiro de 2024. Conforme números da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Center, atingiu
4,9% no segundo trimestre de 2024. Ou seja, a média do mercado é 4,9%. E a do Rio Sul, 1,9%. Aqui ele fala da aquisição dos novos portfólios. No dia 31/3, publicamos fato relevante anunciando uma transação de desconto de recebíveis no qual o BBIG 11 irá captar 240 milhões de reais no prazo de 10 anos e carência de pagamento de principais juros até fevereiro de 2026. A remuneração desta captação será de 103% do CDI ao ano e será lastreada em recebíveis dos aluguéis do Shopping Rio Sul. Assim, estaremos prontos para concluir a transação no valor de até 800 milhões para a aquisição de 14,65% do Shopping Pátio Higienópolis e 18,52% e 18% do Shopping Pátio Paulista. É obrigações futuras do fundo. Então, no primeiro semestre de 2025, ele tem que pagar 560 milhões para a aquisição do Pátio Paulista e Higienópolis. Como ele já falou, fato relevante, ele já se comprometeu a comprar. E desses 560 milhões, ele teve que fazer 239 milhões em securitização. Que é que ele fala aqui, ó. Aparece em roxo o valor da captação por meio de securitização de recebíveis de 240 milhões. Aí ele vai juntar esses 240 milhões com esses mais 258 milhões de CRIs que ele vendeu, fora mais um pouquinho que deve ter no caixa, para pagar esses 560 milhões. Ou seja, ele se alavancou ainda mais, ele fez uma dívida para pagar outra dívida, que vai ser lastreados no rendimento que vem do Shopping Rio Sul. Aí no segundo semestre de 2025, ele tem 131 milhões para pagar. Como que ele vai pagar? Nem ele sabe. Mas uma das opções que ele destaca aqui no vídeo, no relatório gerencial, é fazer outras securitizações no valor de 130 mil. Ele continua falando. Dessa maneira, temos assegurado o funding para a aquisição dos pátios Paulista e Higienópolis e contamos com a opção de emitir mais um desconto de recebíveis em setembro de 2025, que é para pagar os 130 milhões. Aí no primeiro semestre de 2026 e no segundo semestre, no primeiro semestre de 2026 ele tem mais 138 milhões para pagar. No segundo semestre, 148 milhões e no primeiro semestre de 2027, 153 milhões, dando um total de 1 bilhão 130 milhões. E a expectativa do fundo que a partir de maio do ano ele já possa ter no portfólio a receita dos 3 shoppings, Rio Sul, Pátio Paulista e Higienópolis. Assim, o recebimento do NOI pertinente à nossa participação nos 3 ativos, aliada à estrutura de Sarlis Finance dessas transações, proporcionará a nossa capacidade de distribuir dividendos no mesmo patamares atuais. Ou seja, depois toda essa compra, ele deve manter os 8 centavos por. Aqui ele dá um detalhe mais sobre essas obrigações. Em CISA, listamos as obrigações futuras de pagamento das parcelas dos shoppings Rio Sul, Pátio Paulista e Higienópolis. No primeiro semestre de 2025, temos o pagamento da primeira parcela 70% dos 2 pátios. No segundo semestre de 2025 e 2026, pagaremos a segunda e a terceira parcela do Rio Sul. Já no primeiro semestre de 2026 e 2027, pagaremos a segunda e terceira parcela dos pátios. Para 2026, que é o mais importante, que ele não me falou nada, né? Há algumas estratégias possíveis. Poderemos avaliar desinvestimentos parciais de ativos, ou seja, vender participação dos ativos que estão comprando, ou uma oferta de cotas. Só vai ser possível oferta de cotas se o valor de mercado chegar no patrimonial e passar, que no momento está meio difícil, né? E como podemos ver aqui, hoje ele está R$ 7 e o patrimonial dele R$ 94. Ou seja, está R$ 2,50 abaixo do seu valor patrimonial. Então, no momento, é impossível fazer isso aqui que ele falou. Ele continua falando, ou ainda uma combinação dessas 2 estratégias, a fim de readequarmos a estrutura de capital do fundo. Ou seja, por enquanto ele não tem planos para fazer outra dívida, e sim
ou fazer emissão de cota, que como vimos agora no momento é impossível, ou vender ativo, que é o mais provável que ele deva fazer. Esse foi a análise do relatório gerencial. Na minha opinião, eu até tenho ele em carteira, é uma pimentinha na carteira. Uma pimentinha não, uma pimentona bem arriscada. Eu espero que esse vídeo te ajude nos seus estudos. Lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de venda. E deixe aí no comentário se vocês têm se vocês já conheciam esse fundo imobiliário, se conhecia, se tem na carteira ou não tem. E se inscreva no canal, deixa o like, ativa as notificações e que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.